Pois é, foi por pouco, mas por muito pouco, que um brasileiro não recebe essa honraria que é o Prêmio Nobel de Medicina. Bem-vindos ao Pérolas da Medicina, Dr. Marcelo Lima. De quem a gente está falando? A gente está falando de dois grandes cientistas, mas um foi citado duas vezes, inclusive, para receber o Prêmio Nobel de Medicina. Não há como falar dessa história se não falarmos de dois grandes companheiros de trabalho, dois grandes amigos, um chamado Oswaldo Cruz e o outro Carlos Chagas. Esses dois médicos sanitaristas, eles têm uma história que se cruza. Tá? E vamos começar pelo Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872. E esse dia é tão importante para a medicina brasileira que, a partir de 1967, é comemorado todo dia 5 de agosto o Dia Nacional da Saúde aqui no Brasil, em homenagem a Oswaldo Cruz, pela importância que ele teve na medicina. Ele entrou no curso de medicina aos 15 anos de idade, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se graduou e depois foi para o Instituto Pasteur, na França, onde fez um estudo aprofundado em microbiologia. Depois de ter feito esse curso, ele retornou ao Brasil para aplicar os seus conhecimentos aqui na população que era tão sofrida, tão carente, que sofria com as mazelas, com o flagelo dessas doenças. Quais doenças nessa época? A gente está falando do início dos anos 1900, 1905, 1910. A gente está falando de cólera, a gente está falando de febre amarela, a gente está falando de varíola, a gente está falando de malária. A varíola, na época, era devastadora. A varíola foi erradicada do mundo em 1980, só em 1980, e o Oswaldo Cruz teve uma grande participação no controle dessa doença e na erradicação dela aqui no Brasil, inclusive com os processos de imunização. A varíola matou em todo o mundo 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. Tá? Durante seu trabalho aqui no Brasil, Oswaldo Cruz viveu pouco, ele viveu só 44 anos. Mas ele fez feitos maravilhosos. Ele trabalhou no Instituto Manguinhos, no Rio de Janeiro, que depois virou o Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida como Fiocruz. Não é verdade? O seu companheiro, o Carlos Chagas, esse já nasceu no dia 9 de julho de 1878, em Minas Gerais. Né? E chega uma época que os dois, a história deles se cruza. Em 1902, o Carlos Chagas ele procurou Oswaldo Cruz para que o Oswaldo Cruz o orientasse no seu processo de doutoramento, né, para ele finalizar o doutorado dele. Era um pouco diferente dos dias de hoje, do padrão atual. Na época, era a finalização do curso de medicina. É uma espécie de TCC, de trabalho de conclusão de curso, com um grau bem grande de aprofundamento. E aí, eles começaram a se conhecer ali e tal, trabalharam juntos. E em 1905, o Oswaldo Cruz já chamou o Carlos Chagas para ajudá-lo no controle de um foco muito grande de malária que estava ocorrendo na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo. Em 1907, o Carlos Chagas foi destacado pelo Oswaldo Cruz para ir trabalhar em Minas Gerais, onde estava tendo a construção de uma linha férrea. Né? O governo federal estava fazendo uma linha férrea que usava ali o interior de Minas Gerais, e também tinha um foco muito grande de malária que estava arrebentando com os funcionários, deixando doentes, matando os funcionários, e essa obra não andava, não caminhava por causa da doença. Então, o Carlos Chagas foi designado para ir ajudar lá nessa região. E ele ficou hospedado numa cidadezinha chamada La Sance, uma cidade pequenininha ali de Minas Gerais. E enquanto ele estava ali, né, acompanhando a malária, para que foi chamado a trabalhar, né, ele, ele começou a ver que a população local também sofria de outros males, de outras mazelas. E aí ele percebeu que tinha uma doença lá que tinha algo em comum, mas que ninguém nunca tinha descrito. Uma doença que tinha sintomas parecidos nas pessoas, mas que até então a medicina não conhecia, né? Pelo menos não oficialmente. E essa doença é o que nós conhecemos hoje como doença de Chagas, tripanossomíase. Né? Tripanossomíase americana, doença de Chagas, mal de Chagas, doença do barbeiro, doença do procotó, doença do chupão, que é como o pessoal local chama o bicho barbeiro. E aí o Carlos Chagas ele começou a perceber que as pessoas tinham os mesmos sintomas, né? E que também se queixavam
de um inseto, um percevejo, né? Nós sabemos hoje que é da ordem dos hemípteros, é um percevejo, que era hematófago, que se alimentava de sangue. Ele começou a ver, e ele era todo ligado nisso, porque como ele trabalhava com doenças tropicais, ele sabia do risco dos animais que eram hematófagos, mosquitos, né? E ele ficou atento a esse bicho barbeiro. E começou a estudar, estudar, e ele percebeu que dentro do bicho barbeiro, nas fezes do bicho barbeiro, tinha um micro-organismo chamado, que ele visualizou ali como sendo um protozoário flagelado, que tinha membrana ondulante, que depois ele deu o nome de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz. Então, veja que nessa doença tem o nome desses dois cientistas. O Trypanosoma cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz, e a doença de Chagas, em homenagem a Carlos Chagas. E aí, então, ele foi um gênio, porque ele descobriu quem era o vetor, no caso, o percevejo, quem é que leva a doença até o homem, né? Na época era o principal, hoje já não é nem tanto, mas na época o bicho barbeiro era o principal transmissor da doença de Chagas, porque ele fica escondido nas casas de pau a pique, nas casas de taipa, aquelas casas que são feitas com madeiras e coladas com barro, muito comum ainda hoje, né? Infelizmente, no interior do país, no Nordeste brasileiro principalmente, onde a pobreza grita, né, junto à população. Então, o que acontece? Esse bicho, o bicho barbeiro, ele é fotófago, ele é lucífago. Então, durante o dia, ele se esconde nessas casas e ele fica faminto. À noite, ele sai para se alimentar. Ele sai para se alimentar. E aí, então, ele vai picar as pessoas e também outros animais, né? Tatu, macaco, né? Outros animais, outros mamíferos, que são chamados de reservatórios naturais, esses outros animais. O homem é um hospedeiro dessa doença, assim como o bicho barbeiro também é um hospedeiro. E então ele começou a ver essas correlações, que o bicho barbeiro morava nas casas de pau a pique, que ele sugava o sangue das pessoas durante a noite, e que essas pessoas tinham sintomas típicos, como por exemplo o sinal de fomania, né, que é um edema, um inchaço bipalpebral unilateral na face. A pessoa, quando ela é picada pelo bicho barbeiro, ela manifesta algumas horas depois um inchaço da pálpebra superior, da pálpebra inferior. Ele via que isso era corriqueiro ali entre as pessoas. Ele via que nas casas, nos colchões, também tinha muito bicho barbeiro. E ele conseguiu identificar nas fezes do barbeiro, então, o Trypanosoma cruzi, que ele deu o nome, inclusive. Bom, ele conseguiu, então, definir quem eram os hospedeiros, o homem e o barbeiro, conseguiu definir quem eram os reservatórios, os principais reservatórios naturais. Ele conseguiu definir quem era o agente etiológico, o agente causador da doença, que era o Trypanosoma cruzi, não é isso? E ele conseguiu ainda definir os sintomas agudos e até crônicos da doença. Foi um gênio brilhante. Né? Esse é um fato que poucos médicos do mundo conseguiram. E aí, então, ele ficou muito conhecido, ele ficou famoso, rapidamente por esse feito. E aí o nome dele chegou lá para o pessoal do prêmio Nobel de Medicina. E aí a história ela fica meio triste. Sabe por quê, pessoal? Porque ele foi indicado duas vezes, né, ao prêmio Nobel oficialmente, em 1913 e 21. No entanto, dizem, isso não é confirmado, mas dizem que houve um boicote dos próprios pares dele aqui no Brasil, os próprios colegas de trabalho aqui, e que muitos não acreditavam que ele tinha feito esse feito, né, essa coisa tão fabulosa em tão pouco tempo, sozinho, praticamente sozinho. Ninguém achava que era possível isso. E aí, quando o comitê do Prêmio Nobel faz a sondagem sobre uma pesquisa, sobre um pesquisador, ele colhe informações também das pessoas próximas a ele, que trabalham próximas a ele. E parece que, infelizmente, os seus pares aqui no Brasil, os médicos brasileiros da época, né, da Agência Nacional de Medicina, eles meio que não confirmaram a história, meio que deixaram dúvidas, foram céticos também, né? E isso parece que abaixou um pouco o crédito dele lá na hora de definir quem ia receber o Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Uma pena, né? Uma pena que ele estava certo. Ele estava completamente certo e foi realmente um gênio brasileiro. No dia 14 de 4 de 1909, foi diagnosticado o primeiro paciente brasileiro com tripanossomia. Foi uma menina, uma criança, chamada Berenice. Né? E esse é o dia
nacional da doença de Chagas. Dia 14 de abril é comemorado o Dia da Doença de Chagas, para lembrar que ainda temos muito a fazer, que ainda a doença existe, né? No mundo inteiro, em vários países, americanos principalmente, né? Nós temos aí hoje 6 milhões e meio de pessoas com a doença de Chagas, infectadas com o Trypanosoma cruzi. No Brasil, estima-se que de 1 a 1,5 milhão de pessoas têm esse protozoário, têm a doença de Chagas. Hoje em dia, no início, ela é completamente curável, né? Ela pode ser curada no início assim, quando ela é percebida, mas quando ela fica crônica, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Essa doença, no meio médico, é conhecida como doença dos megas. Por que megas, professor? Porque os órgãos crescem devido à proliferação desse protozoário dentro de alguns órgãos musculares. Por exemplo, o coração cresce. O coração do chagásico é enorme, né? Ele é grande, mas ele é fraco. Isso chama-se cardiomegalia. O esôfago também cresce, megaesôfago. O estômago, o intestino delgado e grosso também crescem muito. É o megacólon. É o megacólon. Essa doença ela é crônica, ela pode causar sequelas assim bem complicadas, ela causa invalidez de muitas pessoas e causa morte também de algumas pessoas, tá? Então fica esse nosso recado aqui e a homenagem ainda hoje a esses dois grandes médicos brasileiros que ajudaram a salvar tantas vidas e que infelizmente não foram reconhecidos mundialmente. Mas nós reconhecemos. Bem-vindos ao Pérola da Medicina. Um abraço, até mais. Tchau.